Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror de 2020, chamado The Unhealer. O filme começa com um homem idoso e embriagado chamado Flugger, cavando uma sepultura. Ele parece estar realizando algum tipo de ritual. Depois de algum tempo, Flugger consegue retirar o crânio de uma pessoa da sepultura, que de repente libera uma fumaça branca e o derruba. Ao acordar no chão, Flugger ri como se a sua missão tivesse sido concluída. A cena então muda para um adolescente chamado Kelly, que está fazendo compras em uma loja de conveniência. Aqui ficamos sabendo que Kelly tem o hábito de mastigar papéis, e por isso seus colegas de classe o chamam de lixeira para intimidá-lo. Enquanto ele está examinando os itens, encontra sua amiga de infância e paixão, Dominique, mas hesita em falar com ela. Do lado de fora da loja, Kelly é confrontado pelos valentões da escola. Eles zombam dele por comer coisas estranhas, como papel e isopor. No momento em que eles o estão incomodando, Dominique intervém e pede que eles parem. Isso enfurece ainda mais os valentões, que empurram o rosto de Kelly em uma lixeira. Felizmente, o dono da loja intervém, detendo os agressores e os afugentando. Depois disso, Dominique oferece a Kelly uma carona até a escola. No entanto, sua amiga Sarah, dona do carro, se recusa a deixá-la entrar, dizendo que não quer que o seu carro fique sujo. Na cena seguinte, Kelly chega à escola e descobre que os valentões gravaram um incidente na loja e o divulgaram online. Enquanto ele caminha pelo corredor, todos os alunos zombam dele. Depois da escola, Kelly volta para casa e sua mãe, Bernice, pergunta sobre seu dia. Ele não menciona o bullying e simplesmente responde que Dominique conversou com ele pela primeira vez. Ao ouvir isso, Bernice fica feliz e sugere que ele convide Dominique para um encontro. Enquanto isso, um homem indígena chamado Red Elk se depara com a sepultura que Flugger destruiu anteriormente e faz umas orações. É então revelado que um poder secreto estava escondido na sepultura e foi roubado. Red Elk fica muito triste ao saber disso, pois era sua responsabilidade cuidar dela. Na manhã seguinte, Kelly fica doente por ter consumido muito papel e isopor. Bernice chama imediatamente o médico da família, que sugere uma consulta com um psicólogo para tratar o distúrbio alimentar de Kelly. Ele também sugere que Kelly pode estar agindo de forma anormal, já que não há homens na casa. Mas, na verdade, o médico tem uma queda por Bernice e só quer ir para a cama com ela. No mesmo dia, Flugger aparece na cidade, alegando ter o poder de curar as pessoas. Ele demonstra isso ao aliviar a dor nas articulações de uma senhora idosa. Coincidentemente, Bernice também está lá e fica impressionada com as habilidades do homem. Acreditando que ele poderia ajudar Kelly, ela o convida para ir à sua casa. Enquanto Bernice se afasta para pegar o seu carro, Red Elk confronta Flugger e o informa que os poderes não foram feitos para ele. Ele também se oferece para ajudá-lo a se livrar dos seus poderes de cura. No entanto, Flugger se recusa e começa uma briga em que Red Elk acaba se ferindo. Isso se deve aos poderes que Flugger recebeu do túmulo, que protege o seu possuidor. Red Elk então adverte Flugger sobre as consequências do poder, mas ele o dispensa e vai embora. Depois de um tempo, Flugger chega à casa de Bernice e, quando tenta curar Kelly, sente uma dor estranha e rapidamente afasta sua mão. Ele então se retira para o banheiro e consome uma droga especial antes de tentar novamente. Infelizmente, ao tentar novamente, ele acidentalmente queima o peito de Kelly com o seu cigarro e cai no chão morrendo no local. Estranhamente, enquanto Flugger morre, a condição de Kelly melhora e ele se levanta, se sentindo com muita energia. Logo, a polícia chega ao local e leva o corpo de Flugger. Eles concluem que o idoso simplesmente morreu de uma parada cardíaca. Em seguida, Kelly percebe que a queimadura em seu peito foi milagrosamente curada, e ele também passou por algumas mudanças físicas. Fica claro que os poderes de cura de Flugger foram transferidos para Kelly. No dia seguinte, Kelly acidentalmente corta o dedo enquanto conserta sua bicicleta, mas algo surpreendente acontece. O ferimento se cura sozinho e desaparece instantaneamente. Ele até tenta contar à sua mãe sobre o ocorrido, mas ela não acredita. No caminho para a escola, ele encontra Dominique e Sarah, que ficam surpresas ao vê-lo com uma aparência muito mais saudável. Depois que elas saem, o irmão de Nelson, Reed, se aproxima de Kelly e começa a bater nele sem motivo. Surpreendentemente, quando ele dá um soco na barriga de Kelly, Reed que sente a dor, enquanto Kelly permanece ileso. Reed até tenta machucar Kelly com um bloco de madeira, mas não funciona e ele acaba se machucando. Percebendo que não pode derrotá-lo, Reed foge com hematomas no rosto.
Mais tarde naquela noite, Gus, o pai de Reed e técnico de futebol da escola, visita a casa de Kelly para saber o que aconteceu com seu filho. Kelly explica que Reed veio bater nele, mas acabou se machucando. Mas Gus não acredita nisso e discute com Bernice. No entanto, ela pede que ele vá embora e fecha a porta na cara dele. Por fim, depois que ele sai, Kelly confidencia à mãe sobre a sua capacidade de transferir a dor, garantindo que ninguém poderá machucá-lo novamente. Ele prova isso ao suportar o calor de um isqueiro que não causa nenhum dano à sua palma. No dia seguinte, na sala de aula, a imaginação de Kelly corre solta quando ele encontra a faixa de cabelo de Dominique e se imagina tendo relações íntimas com ela. Ele também começa a pensar em Sarah, em um encontro a três. Surpreendentemente, as sensações começam a afetar Dominique e Sarah na vida real. Ambas as garotas sentem sensações estranhas em seus corpos, levando a reações inesperadas. Sarah chega a gritar de prazer na sala de aula. Mais tarde, em uma festa, Nelson se comporta de forma inadequada ao agarrar Dominique sem o consentimento dela. Isso irrita Kelly, que confronta Nelson e pede que ele coloque Dominique no chão. Mas quando os rapazes estão prestes a entrar em conflito, Gus intervém e os separa. Ele então confronta Kelly e menciona que um dia certamente descobrirá o poder que ele possui e o destruirá. Depois que a festa termina, enquanto todos estão a caminho de casa, Brad e seus amigos encontram Kelly, que está andando de bicicleta. Por causa do incidente anterior, eles ainda estão com raiva e tentam empurrá-lo para fora da estrada com o seu carro. Infelizmente, Brad perde o controle e atinge Kelly com o carro, atropelando. O impacto parece grave, mas quando a fumaça se dissipa, descobre-se que o crânio de Brad foi esmagado, levando-o à morte, enquanto Kelly sai ileso. Logo, uma multidão se reúne e Kelly explica secretamente a situação para Dominique, incluindo a sua habilidade extraordinária. Nelson e seus amigos mentem para a polícia, alegando que Brad desviou para proteger Kelly, porque ele estava andando de bicicleta no meio da estrada. No entanto, uma investigação preliminar, feita pelo policial Adler, inocenta Kelly de qualquer irregularidade. Por outro lado, Red Elk fica sabendo da morte de Pfluger e visita o seu túmulo. Analisando a situação, ele conclui que Pfluger perdeu o seu poder antes de morrer. Ao saber da sobrevivência de Kelly após ser atropelado por um carro, Red Elk faz uma visita a ele em seu local de trabalho. Ele confronta Kelly sobre os poderes e, após um pouco de hesitação, ele confessa ter sido tratado por Pfluger. No dia seguinte, Kelly e Dominique almoçam em um café e conversam sobre filmes. Na verdade, Dominique também gosta de Kelly e gostaria que ele a convidasse para uma noite de cinema. Então ele faz isso e os dois combinam de assistir a um filme em breve. Enquanto isso, Nelson e seus amigos ficam chateados ao ver Kelly seguir em frente com a sua vida tão facilmente. Eles decidem vingar a morte de Brad e lhe dar uma lição. Mais tarde à noite, depois de saber sobre os horários de Kelly e Bernice, Nelson e seus amigos esperam que Bernice saia para o seu turno da noite. No entanto, ela fica doente e decide faltar no seu turno. Ao ver a sua mãe doente, Kelly pede que ela descanse e vai à cidade comprar remédios para ela. Ao perceber um carro indo embora, Nelson e o grupo confundem Kelly com Bernice e decidem assustá-lo. Eles prendem o trailer de Kelly ao seu caminhão e o puxam com força total. Com Bernice ainda dentro, eles acidentalmente arrastam o trailer, fazendo-a cair do sofá. A corrente não se solta corretamente, então o grupo a deixa lá depois de destruírem o trailer. Por causa disso, um cano de gás explode na cozinha e enche a casa. Chocada, Bernice tenta sair, mas tropeça em uma lâmpada e cai no chão. Infelizmente, a lâmpada pega fogo e o gás se inflama, causando uma grande explosão. Depois de um tempo, Kelly chega ao local e corre para o trailer para salvar a sua mãe. Tragicamente, ele chega tarde demais, pois Bernice já havia falecido. A experiência traumática afeta profundamente Kelly e ele chora a morte da sua mãe dentro do incêndio. Depois de um tempo, o policial Adler vê marcas de queimadura no corpo de Kelly e o leva ao hospital. Na cena seguinte, Red Elk aborda Adler no hospital e o informa sobre o poder único de Kelly. Ele sugere discutir o assunto com Kelly, mas Adler considera inapropriado mergulhar em contos populares antigos durante um período tão difícil na vida de Kelly. Compreendendo a situação, Red Elk diz a Adler para entrar em contato quando for a hora certa. No dia seguinte, depois de curar milagrosamente as suas marcas de queimadura, Kelly vai direto para o funeral da sua mãe, onde recebe o apoio de Dominique. Ela garante a ele que chorar não o torna fraco e que a sua mãe sempre terá orgulho dele. Kelly então revela o seu plano de deixar a cidade, o que desaponta Dominique,
e depois de compartilhar um beijo sincero, ela vai embora. Depois disso, Kelly visita o túmulo de Pfluger no mesmo cemitério e começa a comer uma erva selvagem que cresce nele. Ele espera que ela possa tirar os seus poderes. No entanto, assim que a mastiga, ele se sente mal e começa a vomitar. Sarah, que por acaso está por perto, testemunha tudo à distância. Mais tarde, o policial Adler leva Kelly ao serviço social e discute com ele o acidente da sua mãe. Ao saber que o trailer caiu antes da explosão, Kelly se convence que não foi um acidente e que alguém o puxou conscientemente para quebrar o suporte. Ao mesmo tempo, Nelson e seus amigos estão dirigindo a sua caminhonete sem demonstrar nenhum remorso pelas suas ações. Eles estão indo para a margem do rio para relaxar. No caminho, eles encontram Adler dirigindo com Kelly para fora da cidade e o provocam. Quando Kelly percebe a caminhonete, ele imediatamente se dá conta que eles são os responsáveis pela morte da sua mãe. Por isso, sem perder tempo, ele salta do carro em movimento e os persegue furtivamente até a margem do rio. Mais tarde, enquanto Tucker nada e os outros brincam jogando pedras nele, Kelly lentamente agarra a camisa de Tucker e a usa para se estrangular. Isso faz com que Tucker se esforce para respirar e se manter à tona. Por fim, ele se afoga no rio enquanto Nelson e os outros o observam horrorizados. Eles correm imediatamente para ajudá-lo, mas já é tarde demais. O valentão morreu. Kelly então se revela arrogantemente como responsável pela morte de Tucker. Ele tenta agarrar a camisa de Nelson, mas nesse momento, o policial Adler chega ao local. Kelly foge rapidamente para evitar problemas, e os valentões fazem o possível para explicar o que aconteceu. No entanto, Adler acha a história difícil de acreditar e começa a suspeitar que eles são os responsáveis pelo assassinato do amigo. Naquela noite, Kelly encontra Dominique e admite o seu plano de vingar a morte da sua mãe. No entanto, ela sugere que é melhor fazer Nelson e os outros confessarem do que recorrer à violência. Kelly também concorda com as suas palavras, e eles compartilham um momento íntimo. No dia seguinte, Kelly provoca propositalmente um dos valentões, Tony, na aula de química, na esperança de fazê-lo confessar o assassinato de Bernice. No início, o valentão se controla, mas quando Kelly zomba da sua namorada Sarah, ele perde a calma e joga ácido em Kelly. Infelizmente, por causa dos seus poderes, Tony acaba se queimando e morre no local. Ao testemunhar tudo isso, Dominique fica furiosa com Kelly, o obrigando a ir embora. À noite, Sarah, em luto, encontra Nelson e eles conspiram para vingar a morte de Tony. Lá, ela o informa sobre uma trepadeira do cemitério que fez Kelly vomitar. Juntos, eles vão ao cemitério para recuperá-la e usá-la como arma contra Kelly. No dia seguinte, Gus leva seus filhos para o treino de futebol, onde Adler percebe a corrente usada pelos valentões na caminhonete de Gus. Ele questiona Nelson e Reed sobre isso, mas eles negam ter informações. Nesse momento, Kelly chega ao campo de treinamento com uma furadeira elétrica, usando uma peça de roupa de Nelson. Então ele ameaça se machucar até que Nelson confesse seus crimes. No entanto, o valentão está preparado e trouxe um suco da erva do cemitério. Quando Kelly começa a perfurar, Nelson borrifa o suco de erva nele, interrompendo seu progresso por um momento. Adler pede a Kelly que pare, mas ele perfura seus joelhos, machucando Nelson até que ele confesse. Nesse momento, Dominique chega e convence Kelly a interromper a sua ação. Em meio ao caos, Gus rouba a arma de Adler e, em um acesso de raiva, atira em Kelly. Para o seu azar, ele e Nelson também são baleados, e os dois morrem no local. Após o incidente, Dominique convence Kelly a desistir dos seus poderes e voltar ao normal. Adler também decide ajudar Kelly e o leva com Red Elk ao cemitério de Pfluger, onde um ritual é realizado. Eles cavam a antiga sepultura e Red Elk menciona que Kelly precisa morrer para liberar os poderes. Ao ouvir isso, Kelly tenta fugir, mas um policial atira nele, atingindo acidentalmente Dominique e ele mesmo. Mortalmente ferido, Kelly beija Dominique antes que ela morra. E então ele consome o coração do Pfluger para acabar com seu poder. Depois disso, Adler atira em Kelly e o mata. Na última cena, os policiais carregam os corpos de Dominique e Kelly em uma van. De repente, no caminho, Dominique acorda, revelando que agora ela possui o poder de cura de Kelly. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.